Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa A Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E apesar de nós já estarmos no mês de março, esse é o nosso primeiro programa do ano, então eu desejo a você e a sua família um excelente 2025 com muita saúde, paz, amor, felicidades. E apesar de ser o primeiro programa do ano, esse é o meu programa de número 113. Tá? Então agradeço mais uma vez aí também você e a sua família pela paciência e também pela audiência. Bom, na entrevista de hoje estamos recebendo o queridíssimo professor Valdir Berti. Seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Professor, sou eu que agradeço pelo convite, muito obrigado, é um prazer muito grande estar no seu programa, né? E de casa nova, né? Exatamente. Inaugurando a casa nova, muito bom, muito obrigado. Muito bom, bem lembrado, tá? A TV Câmara de Tupã mudou, né? Agora a gente está junto aqui também com a Câmara Municipal de Tupã. Excelente. Bom, professor Valdir Berti, muito conhecido em Tupã, né? Foi nosso secretário de Educação aqui do município. Mas as pessoas conhecem o professor Valdir Berti, né? Mas fala para quem nos assiste, quem é o Valdir Berti? Bom, então vamos lá. Valdir Berti é um morador de Tupã, nasci em Tupã, toda a minha vida com os meus familiares em Tupã, né? Sou casado, sou casado com a Andréia, minha esposa Andréia, tenho 3 filhos, Maria Beatriz, mais velha, João Pedro e João Gabriel, que são gêmeos, né? Olha só. E temos também a nossa cachorrinha, o nosso pet, que é a Kimi, né? Sempre trabalhei em Tupã, né? Claro, iniciei nos comércios, oficinas, e fui um estudante de escola pública, normal, escola pública, trabalhava muito, estudei sempre, não é? E fui me constituindo no magistério, né? Acabei fazendo a graduação em Tupã, a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? E fui para a área do ensino de Química, mas sempre voltado para o ensino. Depois eu estive trabalhando no Cefam, que era uma escola que formava professores em Tupã, e na oportunidade eu recebi um convite da Universidade de São Paulo para fazer pesquisa, né? Ser um intercâmbio entre Tupã e o interior. Eu fiquei 11 anos, né, como bolsista pela FAPESP, na Universidade de São Paulo. Eu trabalhei produzindo material de educação, né, e produzindo sempre ligado à parte educativa. Depois desse período, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado na própria Universidade de São Paulo, né? Sou formado pela USP de São Paulo, e na área do ensino, sempre na área do ensino. As ciências, mas sempre voltada para o ensino e a educação. Tinha um programa de mestrado muito interessante na época, né? Chamava Mestrado Interunidades, tá? E aí, esse pessoal que fazia iniciação científica, você acaba, né, professor, o senhor sabe, né, como tem a Unesp aqui, a gente acaba se direcionando para a especialização e a pós-graduação, né? É isso, acho que basicamente dei aula em escolas públicas, dei aula em escola particular. Hoje fui secretário, né, durante 6 anos, uma experiência maravilhosa, gostei demais, acho que, né, foi uma experiência para mim que me deu assim, um amadurecimento muito grande na parte de gestor. E eu acho que pelo menos a experiência, digamos, para mim foi muito proveitosa, foi muito bonita. Acho que fizemos um bom trabalho na educação de Tupã. Sou também, professor, professor das faculdades FACAT, no curso de pedagogia que forma professores, né? E sou coordenador deste curso também, tá? Atualmente, depois eu fui emprestado, digamos assim, ou cedido do Estado para a Prefeitura Municipal para ser secretário. Terminou meu compromisso, meu prazo, agora retornei para o Estado, não é? Que eu sou efetivo, e hoje eu estou como diretor de uma nova escola. Excelente, muito bem contextualizado, né? E só para fechar aqui também essa parte, o professor também, Valdir Berti, é aluno de doutorado daqui da Unesp de Tupã, né? Isso mesmo, professor, com o maior orgulho. Excelente. Também aproveito o momento para deixar registrado aqui o meu sincero agradecimento pelo professor Valdir Berti,
que como secretário de Educação apoiou muito o projeto Reciclóleo, né? No ano passado nós fizemos palestras com mais de 13 mil crianças nas cidades de Tupã e a Solteira Presidente Prudente, e a cidade de Tupã, as escolas abriram as portas para as palestras e também para a implantação dos pontos de coleta de óleo e gordura residual. Então fica aqui também o meu agradecimento. Um trabalho muito bonito e muito importante, né? Excelente. Muito bom. Professor Waldilbert, essa trajetória na docência que o senhor tem aí, que o senhor falou, é muito lindo, né? E, inclusive, eu queria que o senhor contasse o que motivou o senhor a seguir carreira como professor, né? Olha, eu penso assim, né? Vários assim, pontos, mas acho que uma coisa que me destacava muito, assim, eu ficava simplesmente maravilhado vendo um professor dar aula, né? Eu achava, e acho até hoje, né, graças a Deus, são 34 anos de docência, eu acho maravilhoso essa questão do professor ensinar, né? Porque, veja, é uma coisa que chega a ser mágica, né? Todo mundo passa pela mão de um professor. Qualquer profissão, qualquer engenheiro, não é? Enfim, né? Médicos, que profissão que você quiser, advogados, todos passam pela mão do professor. E eu tinha verdadeiro assim, fascínio por aquilo. Eu acho que as coisas que mais me chamaram a atenção primeiro, esse fascínio que a docência exerce. E segundo, a possibilidade de você ajudar as pessoas, não é? Tornando as pessoas melhor e o mundo melhor por meio da educação. Acho que esse foi o ponto assim, que sempre me chamou a atenção. Muito bom, excelente. Tem até uma frase do Paulo Freire, que é muito famosa, né, que diz que educação não muda as pessoas, né? A educação não muda o mundo, né? Mas muda a educação a sociedade. Muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Mundo. Exatamente, perfeito. Muito bom. Professor Waldir, e a gente vai falar um pouquinho sobre o SEJA, né, que é o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, né? Comenta com quem nos assiste o que é o SEJA. Bom, o CEJA é uma escola, ela é muito interessante, né? E um pouco diferente. Bom, o CEJA já existia? Acho que essa é a primeira questão que a gente tem que falar. Não, já existia. O CEJA, por exemplo, nós temos CEJA em Prudente, temos CEJA em Marília, não é? Mas nós não tínhamos o CEJA em Tupã. Então, aí, esse é um trabalho, né, com muito empenho do nosso dirigente, César, que é dirigente de ensino, e o grupo de supervisores, né, da diretoria de ensino, que quiseram falar, não, nós vamos trazer o CEJA para Tupã. Não precisa alguém sair daqui para fazer CEJA em Marília ou em qualquer outro lugar. E trouxemos essa escola. Ela tem algumas características que são, assim, peculiares. Primeiro, ela tem presença flexível, né? Ela trabalha com a questão da presença flexível. O que significa isso? O aluno não precisa ir nunca? Não, também não é assim, né? Não. A lei estabelece, existe uma resolução que estabelece o mínimo de encontros presenciais que esse aluno tem que ter. Então, você estabelece lá, por exemplo, o mínimo em um mês de uma presença. Ele pode mais? Pode mais, quantas vezes ele quiser, mas já é flexível, ele não seria obrigatório, tá certo? O que já difere aí da escola tradicional é que o aluno tem que ir todos os dias e se não tiver uma frequência mínima de 70%, ele está reprovado. Perfeito. Tá. Então ele já começa a fazer essas mudanças, que é para atender justamente esse perfil de aluno que em determinado momento da vida ele teve, por questões sociais, ou por percalços, ou por alguma decisão, ele teve que suspender o ensino, né? Então agora ele retoma, mas ele não pode ser uma escola, digamos, convencional como a outra, né? É um outro cidadão, é uma outra pessoa com outros compromissos. Então é uma escola adaptada a esse perfil, tá? Então são pessoas que, via de regra, interromperam a trajetória e voltam a estudar e precisam desse, eu diria, desse tipo de ensino mais acessível. Acho Perfeito. Que, né? Perfeito. E de que forma que essa metodologia está estruturada? Por exemplo, na escola regular, a gente vai para um dia de aula, você vai ter ali, por exemplo, 2 aulas de português, 2 aulas de matemática, né? No outro dia você vai ter, por exemplo, 2 aulas de geografia e depois 2 aulas de história, um exemplo.
Nessa metodologia de ensino do SEJA, o aluno ele vai ter aulas e disciplinas concomitantes ou ele pode, no momento, escolher só fazer uma determinada disciplina? Olha, lá ele tem liberdade, tá? Então, já pensando no perfil, se ele quiser fazer uma disciplina, tá tudo bem. Se ele quiser fazer até 2 ou 3 disciplinas, ele pode. Seria por área do conhecimento. Perfeito. Tá? Então eu quero fazer, digamos, né, história, geografia e arte. Pronto, ele vai fazer. Não, eu quero fazer, no momento, eu só quero fazer história. Ou eu só quero fazer matemática, entendeu? Quero eliminar língua portuguesa. Ele pode. Existe todo um itinerário, não é? Um percurso que ele vai desenvolvendo. O que acontece? Então, nós temos uma equipe de 10 professores, professores que foram selecionados, né, por um processo seletivo muito bem elaborado, levando-se em consideração o perfil desse profissional, porque tem que ser um profissional, eu diria assim, muito versátil, né? Além de conhecer bastante, ele precisa ser um profissional que atenda a essas especificidades. Não é chegar lá e dar um conteúdo, não. É individualizar o processo formativo. Ele tem que conversar com aquela pessoa, ver as capacidades que aquele sujeito tem e, a partir dali, oferecer o material, adaptar o material e oferecer o número de disciplinas. Então, temos lá 10 professores de todas as áreas. O aluno vai, né? Bate um papo, a gente vai selecionando qual disciplina ele passa por um diagnóstico, faz a inscrição dele, temos uma secretaria, a secretária Jane pega toda essa documentação, a gente identifica com base nas escolas ou qualquer concurso, ou qualquer prova que ele fez que tenha validade oficial da EJA, né? Ele leva para nós, paramos em tal ano, né? Falta fazer tais e tais anos, ou fizemos um ano e paramos em tais disciplina. Conversamos parte administrativa, segunda parte ele vai com os professores. Aí é um bate-papo, professor Paulo, é um bate-papo, como nós estamos fazendo, perfeito, né? Interessante, um bate-papo, né? Vai aí fazer uma sondagem, conversa com ele, vê o histórico de vida, registramos tudo isso, tá? E aí nós vamos colocando as disciplinas já adaptadas, tá? Para a possibilidade desse aluno levar para casa, ler e voltar. Então, nisso tudo, é interessante, né, como o senhor comentou, ela tem uma metodologia ativa. Sim, né? sim. Porque ele pega o material, leva para casa, estuda e traz essas dúvidas para falar com o professor. Perfeito. Agenda, tem os horários, tudo agendado, e aí ele vai cursando as disciplinas que ele quer. Perfeito. E esses encontros, eles têm assim um horário específico, por exemplo, é só de manhã, ou é só à tarde, ou é só à noite, ou é flexível também? O horário é flexível, mas nós fizemos uma pesquisa por ter outras escolas que já ofereciam, né, o CEJA, esse Centro Estadual, né, de Educação de Jovens e Adultos, nós vimos o que funcionava e o que não funcionava. Então nós não partimos do zero, desse ponto foi muito bom. Né? Então o que nós fizemos? O que funciona bem? A gente, né, mapeamos em toda essa região, tá? Marília, Prudente e a região. Bom, segunda-feira nós oferecemos aula, né, disponibilidade de aula, das 4h30, 16h30, até as 9h30, 21h30. Segunda, terça, quarta, quinta-feira. Na sexta-feira, não. Na sexta-feira a gente atende o público manhã e tarde, das 8h15 até as 12h15, das 13h15 até as 17h15. Então, segunda, terça, quarta e quinta, tarde e noite. Sexta-feira, manhã e tarde. Perfeito, olha só que interessante. Então, o pessoal que nos assiste aí, que de fato não conseguiu concluir, né, os estudos, qualquer um pode participar do EJA ou não? Tem aí alguma limitação, alguma faixa etária, alguma coisa nesse sentido que possa falar, não, você pode, você não pode participar do SEJA? Professor, tem um detalhe, né? É uma escola que a gente convida todos, né? Todas as pessoas, eu sempre brinco, tá?
até os 90 anos de idade, 95, é tudo bem-vindo lá, que nós vamos ensinar maior carinho, maior respeito, né, por eles, é o que temos e é que a nossa equipe quer oferecer, esse corpo docente quer oferecer para essas pessoas. Agora, a lei limita sim, só 18 anos para cima. Perfeito. Né? Antes disso, o aluno, ele tem, por lei, e é obrigatório pela LDB, ele estudar no ensino convencional, tá bom? Aí interrompeu, não teve condições, 18 anos para frente, até 90, até 100 anos, venha estudar conosco no CEJA, tá? Estamos lá de braços abertos para receber qualquer pessoa de Tupã, professor, e região. Acho que a gente tem que, né? Já temos alunos de Baço, já temos alunos de Acre, já temos alunos de Queiroz, né? Já temos alunos de Arco-Íris, toda Herculândia, todo mundo está vindo para cá. E nós queremos que venha mesmo, não precisa sair daqui para ir tão longe estudar, uma vez que nós temos hoje o CEJA em Tupã. Perfeito. Então, já começou esse ano o CEJA em Tupã, já temos alunos então que já estão estudando, né? E as inscrições, né? Para quem estiver assistindo a gente agora, né, que não foi lá, fez a inscrição, na escola regular a gente tem sempre o período de matrículas que é no início do ano. E no CEJA também é dessa maneira? Professor, excelente pergunta, né? Acho que essa é a dúvida que paira, né? É assim, no CEJA não, né? Porque o itinerário, a trajetória é do aluno. Se ele chegar no mês de fevereiro, ele poderá fazer, no mês de março ele poderá fazer, mês de abril, junho, julho, qualquer época do ano. Ele só precisa nos procurar, ir lá na secretaria do CEJA, conversar conosco, nós vamos orientá-lo com relação à documentação, em qualquer momento do mês ele pode começar a estudar. Ao contrário da escola convencional, que tem o período de matrícula, os 200 dias, né, que ele tem que cumprir. Nós também cumprimos a legislação, mas no percurso do aluno, cada aluno no seu momento. Nossa, muito interessante, professor Valdir. Então, pessoal, olha, horário de aula flexível, professores disponíveis, né, para poder atender em cada uma das áreas do conhecimento, período de inscrição flexível, se você quiser matricular agora em março, você pode. Se quiser matricular em novembro, você pode, né? Flexível aí também os horários para que você possa assistir às aulas. E aí uma pergunta também, eu já sei a resposta, mas vale a pena reforçar para o pessoal. Quanto que paga para estudar no CEJA? Olha, nós, né? O CEJA é tudo de graça, tudo gratuito. É um projeto, né? Do Estado, da rede estadual, para atender essa população que não tiveram condições de estudar no momento certo da vida, ou no período que a gente vai dizer que seria mais natural. Tudo de graça, tudo gratuito. Livros, temos livros que ele vai levar para casa, material pronto com livros para ele estudar. Nós damos um kit, um caderno, não é? Lápis, borracha, tudo, além do que ele pode tomar um cafezinho, nós temos um café para ele tomar lá também, tá bom? Tudo feito com o maior carinho, tudo feito para atender, ele não gasta absolutamente nada, nem matrícula e nem material. Olha, muito bom, pessoal. Então, você que está nos assistindo, né, que está nessa situação, que não terminou os estudos, ou conhece alguém que não terminou os estudos e que gostaria de retomar os estudos, é uma excelente oportunidade, né? Tô vendo aqui a minha colinha para ver se não esqueci nada. Só para a gente reforçar também. E quem quiser procurar o CEJA, onde que fica o CEJA? Tem contato? Como que faz essa parte? Nós temos contato, redes sociais, nós temos Instagram, nós temos WhatsApp e Facebook. Né? Porque tem pessoas que, né, ainda gostam do Facebook, então nós mantemos essas mídias. Agora, o prédio físico, eu vou explicar, é facinho. Vai na Tapuias, Escola Helena Pavanelli Porto. Do lado, colado na Escola Helena Pavanelli Porto, tem um prédio branco lá está escrito Rede do Saber. Nós estamos ali é o prédio da Escola CEJA. Nós vamos transformar, né, aquele prédio, claro, com o tempo, mas funciona ali a Escola CEJA. Então vamos recapitular. É vizinho da Helena Pavanelli Porto e o Tiro de Guerra. Do lado direito, né, para quem desce, a Rede do Saber. Ali nós estamos hoje funcionando o prédio
do CEJA. Perfeito. E o Instagram, o Facebook, essas mídias sociais o senhor tem para passar? Se não tiver, não tem problema. Depois o pessoal da edição vai colocar para vocês aí também, né? Isso, Cada um eu desses já pedi, links. depois a gente coloca. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, reforçando, é só ir até um desses, até a Secretaria do SEJA. Tem que levar algum tipo de documento, professor Valdir? Olha, a gente sempre vai pedir os documentos que são escolares, mas a princípio, né? Às vezes as pessoas têm dúvida, professor Paulo, eu acho melhor ir lá conversar com a Jane, porque aí a gente dá uma relaçãozinha, entendeu? De materiais que precisam, por exemplo, histórico, registro, fotos, né? E esses materiais não são originais, tudo cópia, tudo cópia. Então, acho que o bom, primeiro, é ir lá conversar conosco, explicar a sua situação, aí a gente já coloca em contato com a secretaria, né? A secretaria pede todos esses documentos, aí a pessoa já vai atrás, ou entramos em contato com a escola, e aí já fica tudo certinho. Maravilha. E vale reforçar também, professor Valdir, que no ensino tradicional, a gente tem um problema muito sério de evasão, né? Apesar do CEJA estar sendo implantado em Tupã esse ano, mas com certeza já tem um histórico do CEJA em outras cidades. E como que fica essa questão da evasão? Olha, o perfil do CEJA é de um aluno diferente, né? Então, portanto, a questão da evasão ela é baixa. Né? Por quê? Porque são pessoas que estão procurando oportunidades. Né? Oportunidades para quê? Para melhorar, né? Para melhorar a qualidade da educação dela, para melhorar a autoestima dessa pessoa que quer estudar, quer aprender, quer ser autônomo, né? Quer ser uma leitora, né? De mundo, como dizia Paulo Freire, né? E, ao mesmo tempo, ela quer também progredir profissionalmente. Então, a empresa dá oportunidade, olha, volta a estudar. Eu tenho feito, professor, visitas em empresas, né? Muito bom. Procurando, já estive na Camap, agora entrei em contato com a outra empresa, né, a Beatrix, falando que a própria, né, o próprio RH, assistente social, falando o seguinte para mim, olha, a gente incentiva demais os alunos a estudar. Né? Ela até disse para mim, praticamente, professor, a gente exige que estude. Então, por ter essa característica, o CEJA, né, ele tem uma baixa, né, digamos assim, evasão. Por esses fatores que eu mencionei. Entretanto, aí a gente precisa ter o cuidado que o educador tem que ter, de acolhimento, de bom senso, né? De ensinar de acordo com o que aquele aluno pode aprender, porque ele pode chegar a uma situação, isso é muito preocupante, tanto para mim quanto para a minha equipe, e a gente sempre discute isso, de não se sentir capaz. Não é? E fala, eu vi, mas eu não. Nós não podemos conviver com isso, né? Nós temos que falar, você é capaz, você vai aprender e nós estamos aqui para fazer com que você aprenda. E essa é a nossa responsabilidade como docentes e como educadores. Mas, no geral, a evasão é baixa. Olha só que interessante. Muito bom, professor Valdir. Eu acho que a gente conseguiu abordar aí tudo que diz respeito ao CEJA. Ficou faltando alguma informação que o senhor queira complementar? Olha, eu gostaria de convidar as pessoas de Tupã e toda a região que ainda não conhece o CEJA, que vá conhecer a nossa escola, que tenha oportunidade de estudar, né? Que não pare, essa é a grande oportunidade para você estudar de acordo com as suas possibilidades, num horário diferenciado, não é? E assim, com toda uma equipe de profissionais para ajudá-lo, para você aprender e para você evoluir nos estudos. Eu quero agradecer também o empenho da diretoria de Tupã, né, em trazer o CEJA, porque foi muito assim, um empenho muito grande, trabalharam nas férias para que essa escola viesse para Tupã, dirigente, supervisores de ensino, a minha supervisora Venir, que está conosco, né, enfim, todo esse grupo que abraçou o CEJA, os funcionários da própria diretoria, que abraçaram esse projeto e acreditam neste projeto. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo projeto, né? Gosto demais, sempre quis, é uma modalidade que já fiz especialização nesta área, então uma modalidade que eu respeito, que eu gosto muito, e eu acho que essa é a grande oportunidade. Não é? Estudar é muito bom, estudar abre possibilidades, estudar
abre perspectiva de visão de mundo e principalmente oportunidades de melhora na sociedade. Eu vim de um contexto muito difícil, não é? E muito, digamos assim, sem possibilidades. Eu sempre digo para os meus filhos, foi a educação que me deu tudo o que eu tenho. Então, eu acredito que a educação é a grande transformadora da sociedade, né? E quero agradecer, professor, pelo convite nesse primeiro programa, uma satisfação muito grande, né, de estar com o senhor além das aulas agora nesse bom bate-papo. Excelente, professor Valdir. Eu também compartilho do mesmo sentimento, a educação transforma vidas, né? Transformou a minha vida também, assim como a do senhor e de muitas outras pessoas, e pode transformar também a sua vida, né? Ou a vida de quem você conhece e está assistindo esse programa, por meio do Seja, né? Uma metodologia diferenciada, horários flexíveis. Então, aproveitem essa oportunidade também, pessoal. Professor Valdir, muito obrigado pela participação aqui no programa Mão na Roda. É sempre uma alegria imensa conversar com o senhor e hoje, mais uma vez, aí trazendo essas informações importantíssimas sobre o Seja. Então, muito obrigado. Sou eu que agradeço pela oportunidade. Excelente. Bom, e para você que nos assistiu, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua paciência. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com o versículo da Bíblia e hoje eu trago aqui para todos nós o que está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, e com tudo que você possui, adquire o conhecimento. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família, e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.